A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, minha família, minha mãe, meus sobrinhos, primas, primos. A paz do Senhor para minha família. E a paz do Senhor para você que acompanha o canal também. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Nós estamos começando mais um círculo de oração em família. Hoje, a ministração é em Ezequiel, capítulo 12. Hoje, sábado. Hoje é o meu dia de batalhar pela minha família. Amém? Então, vamos juntos louvar o Senhor. Vamos juntos engrandecer o nome daquele que tudo merece. Aleluia, Senhor. Começamos agora o círculo de oração no Teu nome, Pai. E que o Senhor possa manifestar a Tua presença no nosso meio nesta manhã. Pai querido, visita neste momento todos aqueles, Senhor, que estão com o coração sedentos pelo Senhor, que estão, Senhor, Te buscando com tanta vontade de Te conhecer, Pai. No nome do Senhor Jesus, visita a minha família, visita todas as famílias que estão representadas aqui, por aquelas pessoas que estão assistindo agora, participando junto comigo, Pai, Te louvando agora neste momento. Este círculo de oração é para honrar e engrandecer o Teu nome. É para Ti, Pai. A minha família Te honra em nome de Jesus. Amém? E glórias a Deus. Vamos louvar? Hoje eu vou louvar com a harpa cristã. É o hino de número 432, que é uma oração. Eu gosto muito dele e eu louvo ao Senhor com ele. Meu coração grato por todas as bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida, todas as bênçãos que o Senhor tem feito na vida das pessoas ao meu redor. Obrigada, Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, ó Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, ó Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, ó Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor. A minha alma lava, ó Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador,
no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Senhor, louvado é o teu nome. Este círculo de oração é para ti, Senhor. Hoje nós vamos ler Ezequiel capítulo 12, na minha versão nova, tradução da linguagem de hoje, que eu gosto dessa tradução, que ela é uma linguagem bem simples, que a gente entende com muita facilidade. Para quem está começando a estudar a Bíblia, ela é maravilhosa. O profeta como um refugiado. O Senhor falou comigo assim: homem mortal, você está vivendo no meio de um povo desobediente. Eles têm olhos, mas não veem nada. Têm ouvidos, mas não ouvem nada, pois são rebeldes. Agora, homem mortal, arrume uma trouxa como se você fosse um refugiado e saia antes do cair da noite. Deixe que todos vejam que você está saindo para ir a algum lugar. Pode ser que aqueles rebeldes o vejam. Para que eles possam vê-lo, arrume durante o dia a sua bagagem de refugiado. E então faça com que eles vejam você partir à noitinha como quem está indo para o cativeiro. Enquanto eles estiverem olhando, abra um buraco na parede da sua casa e saia por ele com a sua trouxa. Deixe que eles o vejam pôr a sua trouxa nas costas e saia no escuro, com o rosto coberto, para que você não possa ver aonde vai. O que você fizer será um aviso para os israelitas. Eu fiz o que o Senhor mandou naquele dia. Arrumei uma bagagem como se fosse um refugiado, e naquela tarde, quando estava escurecendo, fiz com as minhas próprias mãos um buraco na parede e saí. E eles me viram quando coloquei a trouxa nas costas e fui embora. Na manhã seguinte, o Senhor me disse: homem mortal, esses israelitas rebeldes estão lhe perguntando o que você está fazendo. Agora diga-lhes aquilo que eu, Senhor Deus, estou dizendo a eles. Esta mensagem é para o príncipe que governa em Jerusalém e para todo o povo que mora ali. Essa mensagem é para os que tinham ficado em Jerusalém. Não eram para os que estavam cativos em Babilônia. Olha a mensagem para eles. Diga-lhes o que você fez é um sinal daquilo que vai acontecer com eles. Serão refugiados, serão levados para o cativeiro. O príncipe que os está governando porá sua trouxa nas costas, no escuro, e escapará por um buraco aberto no muro para ele. Isso foi o que Ezequias, que era o rei lá que tinha ficado no lugar de Joaquim. Então, à noite, eles fizeram um buraco no muro e fugiram. O rei levou todas as autoridades com ele. E Deus já está falando isso aqui antes de acontecer, ó. Mas eu preparei a minha armadilha e o apanhei nela. Ele foi preso pelo Nabucodonosor. Na realidade, era o Nebuzaradã, que estava no comando das tropas de Nabucodonosor. Nabucodonosor estava em outra cidade, quem pegou ele foi Nebuzaradã, mas foi levado para Nabucodonosor. Depois eu o levarei para a cidade da Babilônia, onde ele morrerá sem chegar a vê-la. Então, ele não viu a cidade da Babilônia, porque Nabucodonosor mandou furar os 2 olhos dele, lembra? Mandou matar os 2 filhos na frente dele antes de furar os olhos. A última visão que ele teve foi dos 2 filhos sendo mortos. Espalharei em todas as direções todos os que vivem em volta dele, os seus conselheiros, os seus guardas, e haverá gente para matá-los. Procurando matá-los. Quando eu os espalhar entre as outras nações e por países estrangeiros, eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então, com aquilo que aconteceu em Jerusalém, o povo espalhou para todo lado. Uns foram presos, a maioria absoluta foi morta à espada, morreram de fome, de peste, e alguns fugiram. Situação.
Deixarei alguns escaparem da guerra, da fome e das doenças, de modo que lá, no meio das nações, eles compreenderão o quanto as suas ações foram vergonhosas e reconhecerão que eu sou o Senhor. O Senhor falou assim comigo: homem mortal, trema de medo quando você comer, e estremeça quando beber. Diga ao povo deste país que esta é a mensagem do Senhor Deus para a gente de Jerusalém que ainda está vivendo na sua terra. Quando eles comerem, estremecerão, e quando beberem, tremerão de medo. Tudo que existe na terra deles será tirado, pois todos os que vivem ali são gente violenta. As cidades que agora estão cheias de gente serão destruídas e o país vai virar um deserto. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. As profecias vão se cumprir. O Senhor falou comigo assim: homem mortal, por que é que o povo de Israel repete este provérbio? O tempo passa e as profecias dão em nada. Isso, gente, é porque já tinha por volta de uns 100 anos que os profetas iam avisando, né? Veio Isaías, Jeremias, tantos profetas avisando. E como não acontecia, o povo pensou que não ia acontecer. Mas a profecia, a palavra do Senhor, ela acontece no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. Então o povo tinha esse provérbio: o tempo passa e as profecias dão em nada. Aí Deus manda dizer para eles: agora diga a essa gente aquilo que eu, o Senhor Deus, penso a respeito disso. Eu vou acabar com esse provérbio. Ele nunca mais será repetido em Israel. Diga isto: o tempo chegou e o que foi dito está se cumprindo. Não haverá mais visões falsas nem profecias enganosas no meio do povo de Israel. Eu, o Senhor, falarei e o que eu disser acontecerá. Não haverá mais demoras. Povo rebelde, vocês ainda estarão vivos quando eu fizer o que prometi. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse: homem mortal, os israelitas pensam que as visões que vocês têm e as suas profecias são a respeito de um futuro que está longe. Por isso, diga a eles o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Não haverá mais demoras. O que eu disse vai acontecer. Eu, o Senhor Deus, falei. Amém? Então aqui a gente vê atos simbólicos. Deus levando o profeta Ezequiel a fazer atos simbólicos. E eu fui anotando aqui tudo que o Senhor foi falando ao meu coração, né? O profeta executa um ato simbólico, um sinal para o povo, um anúncio do que ia acontecer. Ezequiel, ele fez esse ato simbólico diante do povo que estava na Babilônia para mostrar o que aconteceria com aqueles que moravam em Jerusalém. Também eles seriam presos e levados para a Babilônia. Então, naquele tempo, os que tinham ficado em Jerusalém e os que tinham sido levados para a Babilônia, estava como que uma rixa entre eles. Então, Deus mandou um aviso para aqueles que tinham ficado em Jerusalém, avisando para eles que eles também iriam ser presos e levados para a Babilônia. Deus já tinha avisado aqueles que estavam na Babilônia, Deus tinha feito uma nova aliança com eles. Que daqueles que foram para a Babilônia na primeira leva, Deus estava fazendo com eles uma nova aliança. Ia colocar neles um coração de carne, tirar aquele coração duro. Deus ia ser o Deus deles. Eu porei em vocês um coração de carne, um coração disposto a obedecer. E Deus, após fazer essa aliança com o povo que estava na Babilônia, o povo de Israel que estava na Babilônia, Deus manda esse ato simbólico para os que estavam em Jerusalém, para os que ficaram em Jerusalém. Se vocês lembrarem, teve uma visão também dos cestos de figo. Lembra do cesto de figo? Eu creio que foi Jeremias, né? Ele viu os figos bons e os figos ruins.
E Deus falou, os figos bons são aqueles que eu vou levar para a Babilônia e eu farei deles uma nova nação. Os que ficarem são figos ruins que eu vou descartar, não vai servir mesmo. Por quê? Porque é um povo cheio de maldade. Um povo mau. E a gente viu o cuidado do Senhor porque Deus mandou profecias para pessoas. Deus mandou cuidar de pessoas. Deus mandou um anjo selar aqueles que não concordavam com aquelas atitudes dos idólatras, dos falsos profetas, daqueles que não adoravam a Deus. Deus mandou selar cada um deles. E os outros foram condenados. Então eu fico olhando isso e pensando, isso é uma amostra do que vai acontecer no mundo inteiro. Hoje Deus está selando aqueles que serão salvos. Qual que é o nosso selo? É o Espírito Santo. E como que a gente sabe que a gente tem esse selo? Quando a gente reconhece que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, quando nós nos entregamos a Ele. Nós recebemos esse selo. A palavra diz, crê no seu coração e fale com a sua boca. E assim você vai receber o selo do Espírito Santo. Crê em Jesus, no seu coração, que Ele veio em carne, morreu na cruz, para pagar pelos seus pecados, pelos meus pecados. Ele foi ressuscitado ao terceiro dia e hoje Ele está à direita do Pai. Foi consumado. O Senhor Jesus morreu para levar sobre si todas as dores, todas as transgressões, tudo. E Ele foi ressuscitado pela obediência dEle. Ele foi ressuscitado pela humildade dEle. Ele foi ressuscitado e hoje Ele está à direita do Pai, intercede por nós. Então, se você crê nisso, se você já confessou isso, você tem essa chancela em você. É a marca, é o Espírito Santo do Senhor que veio habitar em você. E aí você vai sendo transformado por causa da presença do Senhor em você. Então, Deus já tinha feito uma aliança com aquele povo que estava na Babilônia. E hoje Ele estava mandando, hoje que eu digo, hoje é o nosso ensino. Ele estava enviando essa mensagem, esse ato simbólico para aqueles que tinham ficado em Jerusalém. Eles também seriam presos e levados como cativos. Por isso a gente tem o título aqui, ó, o profeta como um refugiado. Refugiado é aquele que tem que sair do seu país e se refugiar em outro país, né? Aí Deus começa lá, fala, Ezequiel, você está vivendo no meio de um povo desobediente. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem nada, porque são rebeldes. Quando eu anotei isso aqui, eu fiquei pensando, gente, quando a gente olha para o mundo de hoje, o que a gente vê? A gente vê tanta gente desobediente. A gente vê tanta gente rebelde, tantas pessoas que olham e não veem, não ouvem. Você vai falar de Jesus, não ouvem, não dão ouvidos e ainda ficam chateados. O coração está duro. Aquele povo que estava na Babilônia, ele estava ainda com o coração duro, mas Deus falou que ia tirar deles o coração duro e colocar um coração obediente. Então, eles estavam no processo, eles estavam na forja. Deus estava colocando eles na forja. E Deus coloca a gente na forja também. Deus nos coloca nesse processo e nós temos que ser forjados. Para quê? Para que saia dali algo puro, para tirar a nossa impureza. O fogo, ele vem para queimar e tirar toda a impureza. Quando você coloca o ouro no fogo, ele vai derretendo e toda a impureza vai sendo tirada, vai sendo queimada. Então, ato simbólico. Deus usa material concreto para que o povo entenda. Somente as profecias faladas, o povo não estava entendendo. O que Deus estava usando? Lembra que Jeremias, ele começou a fazer esses atos simbólicos? Mas Ezequiel, ele foi tido como o profeta das visões. Ele tinha as visões e Deus falava para ele, agora faz os atos simbólicos. Como esse ato simbólico que Deus falou para ele, ó, faz a trouxa durante o dia para que eles vejam, cave um buraco na parede da sua casa, põe a trouxa, tape o rosto para você
não saber para onde vai. Ou seja, tem que sair correndo, né? Fugido. Então era o que ia acontecer com eles, era um ato simbólico do que ia acontecer com eles. Depois Deus falou, quando você comer, trema. Quando você beber, trema. Ou seja, não vai ter paz nem para comer, vai passar muito medo. Então Deus mostrava de uma forma concreta para que eles entendessem. Porque quando você vê aquilo acontecendo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu leio a Bíblia, gosto muito de ler a Bíblia. Agora estou assistindo a novela Reis. Aí quando eu vejo ali de forma concreta, eu falo assim, nossa, eu não tinha percebido isso. Nossa, eu não tinha percebido isso. Corro lá na Bíblia e vejo realmente, e eu já tinha lido aquilo e não tinha percebido. Então, quando você vê de forma concreta, eu sou pedagoga. Então, nós procurávamos ensinar os nossos alunos com material concreto. Por exemplo, 2. Aqui eu tenho o quê? Tenho um óculos que é composto por 2 lentes. Aí você mostra o material concreto. É diferente de eu falar um óculos com 2 lentes para a criança. A criança não tem nada para ela assimilar, para ela fazer um relacionamento. Mas quando você mostra, principalmente se for o próprio óculos, né? Ah, para que serve o óculos? E aí vão surgindo questões e aí o aprendizado acontece. E eu creio que Deus estava fazendo isso, ensinando o povo de forma concreta através dos atos simbólicos do profeta. Então o povo estava sendo ensinado, Deus não deixava de falar, Deus explicava, Deus não perdia a paciência com eles. Deus derramava a ira dele quando chegava naquele ponto que já não dava mais, porque Deus é longânimo. Quando o povo realmente estava perdido, Deus tinha que fazer o quê? Disciplinar o povo. E Deus estava escolhendo aqueles para serem o quê? O povo da nova aliança que Deus estava fazendo com eles. Amém? Aí eu coloquei aqui. Por mais de 100 anos os profetas vinham anunciando a destruição de Jerusalém. Aí tem o provérbio, o tempo passa e as profecias dão em nada. E Deus fala, agora o tempo chegou. E o que foi dito está acontecendo. E eu fiquei lendo isso aqui e lembrando da segunda vinda de Jesus. Quando a gente fala da segunda vinda de Jesus, fala, Jesus está voltando. Tem gente que fala assim, quanto tempo? Por quê? Porque já tem mais de 2000 anos que se fala nisso. Jesus está voltando. Mas como Deus falou aqui, o tempo chegou. No tempo de Deus, a profecia vai se realizar. Jesus, ele vai voltar. E ele vai buscar aqueles que tiverem a chancela do Espírito Santo. Aqueles que tiverem a marca. Aqueles que falaram, eu creio no Senhor Jesus de todo o meu coração. Aqueles que falaram e creram. E tiveram a sua vida transformada. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Hoje, gente, hoje a salvação está aí, nas mãos, tranquilo. Vai haver um tempo que vai ser muito mais difícil. Então aproveita hoje que a porta está aberta, que está tudo na graça, é tudo de graça. Aproveita. Não deixa passar, porque isso vale a eternidade. Olha, não perca poucos momentos de hoje, poucos momentos de prazer, pela a eternidade, na máxima alegria com o Senhor. Às vezes o mundo te chama hoje e você, por causa de pouquinha coisa, um pratinho de lentilha, você entrega a sua parte do céu. Você entrega a sua parte na morada eterna, no mundo incorruptível, com um corpo incorruptível. Então, quando eu li essa parte aqui, eu me lembrei da segunda vinda de Jesus. Porque aquela promessa que Deus tinha dado, aquela profecia de que Deus tinha falado, de que Ele iria fazer, ia se realizar. Toda a promessa de Deus, ela se realiza.
Tanto uma promessa para juízo, quanto uma promessa para alegria, para satisfação, para prosperidade, para bênçãos. Então Deus tinha avisado aquele povo, e já vinha avisado há 100 anos. Mas o povo não dava ouvidos. Como os anos foram passando e não aconteceu, eles acharam que não ia acontecer. Mas aconteceu. Assim como a segunda vinda de Jesus, ela tem sido anunciada há milênios aí, e tem muita gente achando que não vai acontecer, mas vai acontecer. Então que a gente se prepare para isso. Por quê? Aquele povo de Israel, aquele povo que foi levado como cativo, que teve a sua cidade destruída, que teve filhos mortos, que teve familiares mortos, que uns tiveram até que comer os próprios filhos. Aquele povo foi avisado. E o que vem pela frente, gente, é muito pior do que isso. Então não queira passar pelo sofrimento que vem pela frente. Arrependa do seu pecado hoje, se entregue a Jesus. Faça uma aliança com Ele. Deixa Ele transformar a sua vida e você vai ter a vida eterna a partir de agora, a partir de hoje. Eu até anotei para nós aqui, porque eu fiquei pensando assim, gente, por que aquele povo foi rejeitado por Deus, foi destruído? Então foi por causa da desobediência, por causa de atos ruins, coração duro, coração rebelde. Então eu anotei aqui para nós assim, sobre a segunda vinda de Jesus, Tito 2, 11 e 15. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Então, quando aquele povo estava daquele jeito, Deus revelou a sua graça. Para quê? Para dar a salvação a todo mundo. Essa graça nos ensina, essa graça que nós recebemos hoje, que Deus já deu, que Jesus veio, trouxe essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta, dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz. Então essa graça nos ensina a termos uma vida correta, uma vida de boas ações, uma vida de justiça, uma vida de verdade, uma vida de integridade. Enquanto nós estamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, gente, enquanto nós esperamos Jesus voltar para nos buscar, para a gente ir com Ele para o céu, nós temos que manter uma vida justa, correta, de boas ações. Nós precisamos pensar no próximo, nós precisamos entender que nós estamos aqui para servir, nós não estamos aqui para ser servidos. Nós não temos que procurar o que as pessoas podem fazer por nós, nós temos que perguntar o que nós podemos fazer pelas pessoas. Nós temos que buscar ter um coração grato diante de Deus. Isso é o que a gente tem que buscar fazer enquanto a gente espera essa profecia se cumprir. E aquele povo falou, não vai cumprir nada, eu vou debandar. E fizeram o que fizeram, e a justiça, o juízo de Deus caiu sobre eles, e foi terrível. Foi Ele quem se deu a si mesmo, Jesus, por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Então Jesus se deu para quê? Para nos salvar, para tirar nós da maldade, para nos purificar, para fazermos de nós um povo somente dele. Um povo somente dele. E fala aqui, que se dedica a fazer o bem. Viram que Deus falou daquele povo? Esse povo está cheio de maldade. Esse povo não faz o bem, ele faz o mal. Então avisa para eles que eles vão ser refugiados. Avisa para eles que a espada vai vir sobre eles.
Avisa para eles que a doença, que a peste, que a morte vai persegui-los. Por quê? Porque é cheio de maldade. Deus não compactua com a maldade. Deus não compactua com más obras. Deus não compactua com o pecado. Por isso nós temos que nos livrar do pecado. E o único que nos livra de sermos cativos do pecado é Jesus. E aí eu fiquei pensando assim, o que é uma boa obra e o que não é uma boa obra? Gálatas 5, 16, 26 conta para nós sobre as boas obras e as más obras. Fala sobre as boas obras, que são o quê? Frutos do Espírito Santo. E as más obras são o quê? Obras da nossa carne. Então, os frutos do Espírito, que são boas obras, quando a gente vai praticando boas obras, quando eu vou cuidando das pessoas, amando as pessoas, sendo bom para as pessoas, eu vou aprendendo a ter o quê? Amor, alegria. É como se aquilo florescesse, produzisse fruto e esse fruto permanecesse. E Deus vem, eu sou uma árvore. Deus vem, eu estou cheia de frutos. E Ele se agrada de mim. Então, eu produzo através dessas boas obras amor, alegria, paz, paciência, que é longanimidade, eu tenho paciência, eu sou longânimo. Delicadeza, que é benignidade, faz as coisas com calma, sem aquela estupidez, com amor, com delicadeza. Bondade, fidelidade, mansidão, temperança, que é domínio próprio, né? Contra essas coisas, isso aqui que eu quero frisar para você. Contra essas coisas, não existe lei. As pessoas que as praticam crucificaram a si mesmas, a sua carne, a sua própria vontade, a sua natureza humana, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Então, para que a gente produza fruto de amor, fruto de alegria, fruto de paz, de longanimidade, benignidade, a gente tem que crucificar a nossa natureza humana. A gente tem que entender que nós não podemos fazer aquilo que nós queremos fazer. Entende? Amém? E quanto isso, a pessoa que não faz o que ela quer, que faz o que Deus quer, que crucifica a sua vontade, produz esses frutos. Porque não é fazer uma vez só, é ter um estilo de vida. O seu estilo de vida é de fazer o bem, é de propagar a palavra do Senhor, é de cuidar das pessoas, é de serviço, é de amor. Então você começa a produzir frutos bons. Enquanto que as obras da carne, olha bem, imoralidade sexual, impureza, desunião, indecência, divisões, adoração a ídolos, feitiçaria, invejas, inimizades, farras, brigas, bebedeiras, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, coisas parecidas com essas. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus, as obras da carne. Os que produzem frutos do Espírito, está dizendo aqui, ó, contra essas coisas não existe lei. Olha a diferença. Daí dá para você ver de qual lado você quer ficar. Quais ações você quer ter. E aí você fala, nossa, mas tem uma dessa aí que é difícil. Se entregue ao Senhor para que Ele te dê domínio próprio. Eu tenho buscado domínio próprio, porque eu tenho uma personalidade muito forte. Então eu tenho buscado muito domínio próprio para eu não falar o que eu não devo falar. Para eu não ficar nervosa. E aí eu vou buscando, acalmando. E o Senhor está me dando. O Senhor está me dando. E eu estou glorificando o Senhor por isso. Porque eu não desisto do meu Deus. Eu quero a minha parte no céu. Eu quero ir morar com Jesus. Eu quero, no dia do arrebatamento, chamar o meu nome. As trombetas tocarem e o anjo
falar o meu nome e eu ser levada com o Senhor. Eu, a minha casa e cada um daqueles que quiserem ir junto. Amém? O que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Aquele povo vivia numa carnalidade terrível. Mas entre eles existiam aqueles que viviam no Espírito. E aqueles foram o quê? Separados. Aqueles foram salvos. Aqueles foram cuidados pelo Senhor. Mas os que viviam na carne foram destruídos. Isso é uma amostra para nós do que vai acontecer no mundo inteiro daqui a pouco. Porque Jesus está voltando. Jesus está chegando. Se prepara. Então eu quero finalizar com essa palavra aqui. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Amém? Então que nós estejamos preparados para a segunda vinda do Senhor. Essa profecia que já está aí há 2000 anos, por volta mais ou menos um pouco de 2000 anos. E ela vai se cumprir. Que nós não sejamos como aquele povo que falava, a profecia vem, profecia vai, o tempo passa e a profecia não dá em nada. Que a gente não seja como esse povo que vê e não enxerga nada, que olha e não vê, né? Que ouve, mas não escuta. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Amém? Eu agora quero orar pela minha família. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor a minha mãe, coloco os meus irmãos, meus sobrinhos, meus primos, meus familiares, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, hoje eu quero orar em especial pela minha irmã Elcione, pela sua casa. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor traga uma bênção especial para ela neste dia. Que o Senhor guarde, Pai, ela e a casa dela. Que haja a transformação do Senhor. Que haja libertação, que haja salvação na casa dela. Pai, que haja a restauração completa do lar da tua serva, Pai. No nome do Senhor Jesus. Acampa anjos especializados, Pai. E ajuda a sua serva, Pai, neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abençoada está a minha família, no nome do Senhor Jesus. Abençoada está você e a sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém? E até sábado, se assim Deus o permitir. Paz do Senhor. Te amo, minha família. Fica com Deus.